Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, joia preciosíssima do Todo-Poderoso Deus, corra linda do Senhor, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje, meu amado, está lá no livro, aleluias, lá no livro de Romanos, capítulo 12, ok? Versículo 5, nós vamos pegar uma parte dele só, tá bom? Mas quero te lembrar, você que tem compartilhado, você que tem dado um gostei para nós, você que tem feito aí comentários, você que se inscreveu no nosso canal, muito, muito nos ajuda. O YouTube entende que é relevante, enviando para mais e mais pessoas, ok? Muito obrigado. Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família, ok? A caneca é uma caneca comemorativa dos 48 anos da nossa IBRE, Igreja Batista em Renovação Espiritual. Tá aí os nossos fundadores, né? O logo da nossa igreja e também o dizer do altar. Para adquirir essa caneca é muito fácil, é só ir lá no WhatsApp 21 988 90 8948, 21 988 90 8948. Você adquire essa caneca comemorativa por R$ 47,90. Ou então vai lá no Instagram, coloca lá @Estúdio Rap Color, ok? @Estúdio Rap Color. Pronto, você vai fazer o pedido da sua caneca que vai ser entregue para você por esse valor aqui na nossa região, até Teresópolis, de Além Paraíba, Teresópolis, na nossa região aqui, ok? Sem acrescentar custo algum. Gente, me ajuda aí, continua me ajudando, nos ajude a realizar a obra do Senhor, amém? É bênção pura. Olha só, Cleapa, ele faz um trabalho de ação social. CLEAP é o Conselho de Líderes Evangélicos de Além Paraíba. Ele abrange a nossa região aqui, ele faz um trabalho social maravilhoso, juntando as igrejas, sem rótulo de denominação, né? Traz mais fortalecimento na evangelização, a facilidade, porque as igrejas todas juntas, né, podem estar ali evangelizando, orando por pessoas, recolhendo alimentos e doando alimentação para as pessoas. Todo evento nosso a gente pede 1 quilo de alimento não perecível para fazer doação. E também nós estamos montando um escritório no centro da cidade para trabalhar, né, com apoio às pessoas, um apoio espiritual, porque haverá aconselhamento pastoral gratuito, sempre um pastor lá, cada dia um pastor para estar aconselhando. E também estaremos ajudando socialmente as pessoas, socorrendo elas nas suas necessidades, uma cesta básica, né? Às vezes um vale gás, dependendo da situação, a necessidade da pessoa, um remédio. Então, nos ajude a ajudar, a gente não tem condição de fazer isso sozinho, não se faz a obra de Deus sozinho, a obra de Deus é feita com muitas mãos. Então, se você puder nos ajudar, eu envio o recibo para você, ok? CLEAP é uma instituição séria, de mais de 20 anos aqui, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, uns 30 anos ou mais, o CLEAPA, né? E nós estamos aí trabalhando no reino de Deus. Nos ajude a ajudar pessoas com uma contribuiçãozinha, apenas de R$ 10. A gente pede uma contribuição, né, que é praticamente simbólica, R$ 10 por mês. Você pode ajudar com 20, com 30, igual eu recebi contribuição de R$ 30. Você pode contribuir com o valor que Deus tocar no seu coração, ok? E sendo um sócio contribuinte, ajudando na evangelização e no socorro ao necessitado. Deus te abençoe. Estamos também com um projeto de uma escola rural para, né, tratamento, ajudar as pessoas,
se livrar das drogas, no poder da oração, do nome de Jesus, do ensino da palavra. Não se usa remédio nenhum, terapia ocupacional, usando, ou seja, o momento da pessoa estar envolvendo, aprendendo uma profissão, né? Tudo gratuito para essas pessoas lá. Alimentação, roupas, tá? Tudo lá gratuito para essas pessoas, ok? Médicos acompanhando. Eu te agradeço se você puder nos ajudar. Deus abençoe. Vamos lá, a palavra do Senhor que está escrito hoje para nós aqui. Amém? Lá na parte B, de Romanos capítulo 12, está escrito assim: assim, pertencemos uns aos outros e cada um precisa de todos os demais. Eita glória! Gente, nós somos chamados para ter comunhão. Não se vive isoladamente no reino de Deus. E nem na sociedade, é claro, a gente precisa, né? Houve um caso, parece em 2004, de um homem chamado Jim, no Canadá, que ele foi encontrado 2 anos depois morto, dentro de casa. Ninguém sentiu falta desse homem, porque ele morava ali há 20 anos, e não comungava com ninguém, não tinha comunhão com ninguém, não cumprimentava ninguém, né? Não tinha amigos. Você já parou para pensar? Morreu dentro de casa e foi encontrado por alguém 2 anos depois. Essa história foi há quase 20 anos atrás. Mas ele viveu naquela comunidade, naquele lugar ali, há uns 20 anos. Já pensou? Isolado, solitário, vivendo uma solidão, sozinho, né? Não tinha um amigo sequer, que senão o amigo teria lembrado dele, procurado ele. Esse corpo foi encontrado 2 anos depois. É muito triste, não é verdade? Nós fomos chamados para viver em comunhão, meu amado. Nós fomos chamados para viver em comunidade. Deus criou o homem, né? A mulher, para procriar, ter filhos, né? Foi assim no princípio, lá em Adão e Eva, e formar comunidade, viver vida em comum com os outros. Então, você vê, esse homem não tinha um filho, não tinha ninguém para lembrar dele. Foi encontrado por acaso. Oh, meu Deus! Ninguém percebeu. 2 anos. Então, nós fomos chamados para viver assim, juntos, tá? Unidos. Nós dependemos um dos outros. Nós vamos perceber isso na palavra de Deus, né? Que acabou de dizer para nós aqui, ó. Assim, pertencemos uns aos outros. Olha só. E cada um precisa de todos os demais. É assim que Deus nos vê. É assim que nós temos que viver. É assim que Deus nos chamou para viver em comunidade. Ah, pastor, eu não sou casada. Ou eu não sou casado. Né? Mas você tem irmãos. Ah, eu sou filho único. Você tem um pai, uma mãe, você tem amigos. Você faz amizades. Você tem vizinhos. Você pode se relacionar com os vizinhos, cumprimentando. Eu lembro de um caso que ocorreu que a pessoa trabalhava numa grande empresa, que era um frigorífico, tá? E ocorreu daquele porteiro, aquele senhor, aquela pessoa, ela estava dentro do frigorífico, todo mundo tinha saído e a porta do frigorífico fechou. Ele ia morrer congelado. Passado algumas horas depois, alguém foi lá e abriu aquele frigorífico. E ele poderia ter morrido de hipotermia, né? Porque ia ser congelado lá dentro, ia morrer, acabou. Para o sangue da pessoa, pulsação da pessoa. Mas
Ele perguntou para aquela pessoa, todo mundo da empresa tinha ido embora. E ele estava trancado lá dentro. Ele, por mais que ele gritasse, que ele batesse, ninguém ouvia. Mas alguém foi lá, abriu, por um milagre, abriu aquela porta e o salvou. E ele perguntou, como que você sabia que eu estava aqui? Ele falou, todas as vezes que eu passava por você na portaria, você me cumprimentava. Todas as vezes. Então, eu sabia que você tinha entrado para trabalhar, mas não vi você sair, porque você nunca deixava de me cumprimentar. Olha só. Por isso eu voltei para ver onde você estava. E resolvi abrir a porta desse frigorífico e aqui eu te encontrei. Quer dizer, aliás, ele era um funcionário da empresa que sempre cumprimentava aquele porteiro. O porteiro nunca ia descobrir, saber, se ele não cumprimentasse. Então, olha a importância de você dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você está com a pessoa, cumprimentar as pessoas, ser solidário, ser simpático. Né? Enquanto todos passavam por aquele porteiro ali e ninguém lembrava dele, não o cumprimentava, aquele homem tinha o costume de cumprimentá-lo. Não saía da empresa, não entrava na empresa sem cumprimentar, ele nem saía de lá sem cumprimentá-lo. Aquilo foi suficiente para salvar a sua vida. Olha a importância de nós nos relacionarmos, ter alguém para nos socorrer. Então, queridos, eu aprendo aqui nesse texto aqui, pelo menos duas grandes lições. Primeiro, nossa cultura exalta a forma de vivermos em individualidade, tá? Infelizmente, ela nos incentiva, porque a gente olha para uma pessoa, né? Nós admiramos, por exemplo, pessoas independentes, autossuficientes, não é verdade? Ah, a pessoa não precisa de ninguém, a pessoa está bem, não é verdade? Nós exaltamos assim, nós somos criados numa sociedade que exalta esse tipo de pessoas que são independentes, são autossuficientes, que, né, parecem viver bem por si só, não precisando de ninguém. Entende? Que ele lá está bem, ela. Tudo que ele quiser, ele tem. Tem dinheiro para comprar, não é verdade? Infelizmente, mas é triste viver assim. Apesar desta confiança aparente, normalmente a pessoa é insegura. Isso é provado pela ciência, pela psicologia, né? Há uma insegurança. E o coração dessas pessoas é um coração cheio de dor. Se você for conversar com pessoas assim, que são autossuficientes, que são, né, egocêntricas, que pensam só em si, na sua independência, né, e não precisar de ninguém, essas pessoas têm uma dor na alma, uma dor no coração. Tá bom? Então nós precisamos entender isso, que a solidão é uma doença comum no secularismo, né, na nossa existência, na nossa vivência, nossa geração principalmente. Antigamente era criado com vários filhos, né? Os pais tinham vários filhos, vários irmãos, se vivia mais em comunidade. Hoje há uma solidão, que geralmente a pessoa, há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, queria ter só 2 filhos. Hoje as pessoas querem ter um filho ou não ter nenhum. Você tem uma ideia? Oh, meu Deus! É a maioria. Né? Então nós vivemos uma vida de solidão, a sociedade ela projeta pessoas solitárias, né? Uma solidão, vivendo uma solidão. Isso é muito triste, porque há um vazio, uma dor na alma. Eu faço psicanálise e a gente estuda essa matéria, né? A psicologia ensina essa matéria, que é, infelizmente, a dor da alma,
A solidão traz dor na alma. A segunda coisa que eu aprendo, nós somos infelizes, infelizmente nós somos orgulhosos por ser orgulhosos, tá? Muitas pessoas, especialmente os homens, tá? Eles sentem, vamos pôr assim, não sabe pedir ajuda. São orgulhosos de tal maneira, se ele está precisando de ajuda, está sentindo dor, ele não gosta de ficar falando. Se ele precisa de alguma coisa, ele não gosta de ficar falando, tá? Ele não quer pedir ajuda a ninguém. Ou seja, ele não quer revelar a sua necessidade a ninguém. O que é isso? É provado para nós. Isso é um sentido de fraqueza da pessoa. Não, se eu falar que eu estou precisando, os outros vão falar que eu sou necessitado, né? Que eu sou fraco. Não é assim. A vida não funciona assim. A gente precisa sim das pessoas. A gente precisa sim, tá? Não é nada de vergonhoso no fato de precisarmos dos outros. Não há vergonha nenhuma. Nós fomos criados para, né, suprir a necessidade um dos outros. Deus nos formou dessa maneira. Ele quer que seus filhos dependam um dos outros. Olha o texto que nós lemos. O texto nos revela isso. Amém? O texto nos fala. Pertencemos uns aos outros e cada um precisa de todos os demais. É o texto que nós lemos em Romanos 12, versículo 5, na parte B. Eu quero compartilhar com você aqui, por exemplo, Eclesiastes 4, versículo de 9 a 12. Olha o que Deus diz para nós aqui com muita clareza. Eclesiastes 4, versículo de 9 a 12. Olha só. Melhor são dois do que um. Olha o que Deus está falando, ó. Melhor são dois do que um, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Quer dizer, dois numa casa, o marido e a esposa trabalham, a recompensa é maior, é melhor. Diz ainda, versículo 10, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Nada contra quem é viúva, viúvo, entenda bem, tá? Você pode desenvolver amizades. Aqui está falando de duas pessoas vivendo junto, né? A importância, o valor que é. Mas também você pode relacionar amizade com irmãos. Né? A Bíblia diz que amigos, por exemplo, que é mais chegado do que irmãos. Entende? Você precisa de relacionar com pessoas. Tá bom? Então, diz ainda o versículo 11, também se dois dormirem juntos, aqui já é no caso de casal, né? Eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? A importância de serem dois, amém? E por fim o versículo 12, e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se arrebenta tão facilmente. É verdade. Pega aí uma cordazinha, um barbante, né? uma cordinha de varal, é mais fácil arrebentar com uma só. Agora, dobra ela, bota 3 dobras, para você ter uma ideia. É mais difícil ainda. 2 já é mais difícil. Então, está mostrando a importância de viver em comunidade. Isso que Deus está dizendo. 2 são melhor do que um. Cordão de 3 dobras, são 3, é melhor ainda. Né? Porque é você, seu cônjuge, seu filho, né? Ou filha. Então, vai aumentando, vai fortalecendo o viver, a vivência. Olha que importante para nós, queridos, aprendermos isso. A importância de uma amizade, a importância de termos irmãos, a irmandade, né? De termos irmãos na igreja, viver em comunidade, porque um lembra do outro, um ora pelo outro, um fortalece o outro. Isso é lindo demais. Nós somos chamados por Deus para ter comunhão, para vivermos juntos. Deus é quem criou a comunidade. A Bíblia, por exemplo, a palavra igreja, ela vem da
da palavra eclésia, que quer dizer comunhão dos santos, reunião dos santos, lugar de se reunir com os santos. Durante no nosso dia a dia, nós temos que aprender isso, construir o senso de comunhão, de vida comunitária, tá bom, querido? Entre os irmãos e irmãs. Precisamos de trabalhar isso, melhorar isso. Amém? Lembrar dos outros, procurar. Quem procura, acha, diz a Bíblia, né? Quem bate, a porta se abre. Quem busca, encontra. Então, vamos desenvolver a comunhão. Aí eu pergunto, a sua igreja é acolhedora? A sua comunidade de fé é acolhedora? Pergunta ainda, é calorosa? Ou ela é impessoal? Ela pensa só em si? Cheia de panelinhas, né? Grupinhos isolados. Como que é o meio que você está vivendo espiritualmente? Então, às vezes é preciso estar inserido em pequenos grupos. Eu falo isso, é muito importante, né? A gente estudar a palavra, chama... Ah, pastor, eu não tenho tempo de... Chama sua irmã, seu irmão, seu parente, senta junto, vamos orar. Fala com a pessoa, vamos orar. Vamos fazer um momento de oração aqui, né? Vamos fazer um momento da leitura da palavra. Vamos ler um salmo para nós aqui. O que você entendeu desse salmo? O Provérbios? O provérbio é o café do crente, o chá do crente, né? Vamos ler aqui um pouquinho, uns versículos. O que você entendeu disso? Compartilha. Amém? Ora, vamos orar. Vamos orar por nós, um pelos outros. Gente, isso é lindo demais. A prova é Romanos 12, versículo 10, ó. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. É Deus nos falando, nos ensinando em Romanos. Amém? Ainda lá no capítulo 12, agora lá no versículo 10. Então Deus está nos ensinando que nós precisamos um dos outros. Como que nossa vida espiritual dependesse dos outros. Porque, na verdade, ela depende. Eu só estou de pé. Primeiro é Deus, mas segundo é a oração de muitas pessoas que nos sustentam na oração, que lembram da gente na oração. Amém? E por fim, meu Deus, isso é maravilhoso. É provado numa pesquisa recente que a principal característica de uma igreja que cresce, tá? É o clima que ela cria de comunhão, de koinonia, de viver em comunidade, o amor fraternal, o amor que preocupa um com o outro, que procuram um o outro, que oram por outro. Recebe isso daí, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você, meu querido, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, te louvo e engrandeço o teu santo nome por cada um que está recebendo a tua palavra gloriosa. Quero te agradecer pela GEOR que tivemos ontem, Assembleia Geral Ordinária, onde eu fui reeleito para terceiro mandato, para um triênio, mais 3 anos. Muito obrigado pela minha reeleição, ó Deus, por unanimidade, pela diretoria que foi eleita juntamente conosco. Muito obrigado, Senhor, abençoa, ó Deus, a nossa gestão. Muito obrigado, ó Deus, pela ACIBAN, que é a Associação Serrana das Igrejas Batistas Nacional, de toda a região serrana e Vale do Paraíba. Muito obrigado por cada uma igreja associada. Obrigado, meu Pai, também pela vida da Alcina Lúcia. Abençoa tua filha, dando renovo e fé à tua filha, esperança, saúde. Dá saúde ao Laede, também, Pai amado, em nome de Jesus. Deus, eu oro também, ó Deus, pela Maria Helena de Souza Ferreira e família. Oro pela também a Nelma Kumaru e família. Ó Deus, lá de Pernambuco, seus filhos e netos. Oro também pela Rosaura Marques e família, que vem pedindo oração pelo Luiz Felipe,
Senhor, de 5 anos, toma nas tuas mãos teu filhinho, em nome de Jesus, a cantora Vívia Fernandes e família, Deus também, a Yolanda Pinho e família, a causa dela, Pai amado, coloco nas tuas mãos, lá de Vicente Carvalho, os hermanos lá da Colômbia, meu Pai, sofreu um terremoto lá em Cumarol, ó Deus, próximo de Bogotá, tem misericórdia, Senhor, ó Deus, daquele povo, dos cristãos ali, das famílias ali, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos também o José Luiz do Lobo e família. Também, ó Deus, o J. Roberto Pedroso e família. Paulo César e família. Eliana Guerra e família. Esses que sempre são recordistas aí de curtida nos grupos, ó Deus, do Café com Deus. Muito obrigado em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, senta o dedo aí.